Pessoal, mais de 116 mil doses da vacina contra a gripe chegaram aqui no estado para a primeira campanha de imunização deste ano. As vacinas vão ser distribuídas aos municípios e devem estar disponíveis para o público a partir do dia 7 de abril. Então já vai se programando, tá? O outono está aí, a gente vai falar sobre isso agora. Devem ser vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes são o público-alvo aí dessa campanha de vacinação, né, que também inclui outros grupos, como, por exemplo, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da segurança, professores, povos indígenas e outras pessoas também. E a vacina da gripe, que a gente está falando aí da chegada dela, é uma das principais formas de prevenção contra muitas doenças respiratórias. E agora no outono, pessoal, essas doenças aparecem com força, tá? É gripe, bronquiolite, pneumonia, asma, as crianças e os idosos, como a gente falou aí, que são alvo da campanha de vacinação, são grupos mais vulneráveis a terem essas doenças de maneira mais agravada e não tem jeito. Por mais que a gente se cuide, o vírus está aí, pessoal, está circulando, a temperatura está variando, o tempo está mais seco. Então, para nos ajudar a entender melhor como é que esses vírus se espalham, e é muito rápido, quais são os sintomas e, claro, como a gente pode se proteger, deixa eu sentar aqui na minha mesa de café. Quem já está aqui com a gente é a doutora Marli Lopes, médica pneumologista, nossa amiga aqui, né, do Tribuna Notícias, do Tribuna Amanhã, agora também. Bom dia, doutora Marli, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você, para todos os seus telespectadores. É um trava-línguas. E muito prazer estar aqui para poder ajudar em alguma coisa. Então, esse prazer é todo nosso, porque são muitas perguntas, muitas dúvidas aí. O tempo virou, a gente viu ali imagens ao vivo agora, e com a chegada do outono, né, doutora Marli, vai ser assim, cada dia a temperatura está de um jeito, um dia está muito quente e o ar vai ficando mais seco. Isso contribui muito, né, para que a gente fique doente, né, essa mudança de tempo. Sim. O que acontece? Quando você tem o ar mais seco, você tem um maior tempo, a poluição fica mais tempo no ar. E aí isso favorece a proliferação de bactérias, vírus e fungos. E o que acontece? Quando você tem um tempo mais frio, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, né? As pessoas ficam em um local mais fechado, às vezes não abrem a casa para ventilar, e isso favorece a proliferação e a contaminação. Por quê? Você tem um ressecamento da sua via aérea. Então, assim, quando você tem esse ressecamento, você tira a proteção natural, que é a mucosa que tem a proteção. E aí favorece a entrada de vírus e bactérias. Ônibus, então, né? Quem anda de ônibus, então... Exatamente. Prato cheio para se contaminar. Exatamente. A pessoa vai espalhando esse vírus, né? E mesmo que a pessoa não queira, né? Muitas vezes ela nem sabe que está, mas começa com uma coriza, um espirro, né? E aí ele começa a proliferar as bactérias e espalhar essa bactéria no meio onde ela está. Como a senhora falou dessa transmissão aí por conta dos locais fechados, mas a gente tem que estar atento também ao toque, falar muito perto da pessoa. Quais são as principais maneiras de transmissão aí dos vírus? Pois é, você pode transmitir através do contato, quando você está falando com a pessoa, né? Que você tem as gotículas que você transmite através de pegar na mão, né? E através de contato físico e, por exemplo, você está com vírus, você dá um espirro aqui, o vírus fica aqui. Se você vir aqui depois e encostar sua mão, você pode se contaminar. Né? Dentro do ônibus, a pessoa que está com bactéria, com ônibus, metrô, até em carro mesmo, né? A pessoa colocou a mão onde você pegou com o vírus contaminado, você acaba tendo essa contaminação também. E aí o cuidado principal é estar lavando sempre as mãos, né? Evitar colocar a mão no olho, no nariz, na boca, né? E isso é muito comum em criança, né? Que criança não tem muito não tem noção disso. E aí acaba fazendo isso. E a criança se contamina e muitas vezes leva para a família também.
A boa e velha máscara também ajuda, né? Vai pegar ônibus nessa época do ano, a gente sabe que incomoda, mas a máscara já ajuda bastante. Se você tiver com sintomas gripais, ajuda. Agora, a gente falou das crianças, doutora Marli, elas fazem parte aí do grupo que fica mais vulnerável, principalmente nessa época do ano. Criança que vai para a escolinha e para a creche, então, né, ali circulam muitos vírus, a criança leva para casa. Eu acho que o cuidado maior é justamente para a evolução que esses sintomas gripais podem ter, né? A criança, ela pode evoluir para uma bronquiolite, para uma pneumonia, né? O que os pais que estão assistindo agora a gente em casa precisam estar atentos nessa época do ano? Olha, o grande problema é quando você tem uma criança que está tendo infecções de repetição ou tempo que ela está com gripe, com sintomas gripais. Aí tem febre, mais de 5 dias com tosse, com mal-estar, você tem que procurar o serviço médico, né? Tem que procurar o médico e para fazer um diagnóstico se é só um quadro alérgico ou um quadro de uma infecção, né? Que você pode ter. Aí nesse caso você pode ter uma proliferação bacteriana. Então o vírus abre a porta de entrada e a bactéria você acaba facilitando a proliferação bacteriana. Então, é muito comum, depois de um quadro de virótico, você ter um quadro bacteriano associado. E aí tem que ser feito um diagnóstico correto e você tem que entrar com antibiótico. Mas isso tem que ser feito com assistência médica, né? O médico é que tem que definir isso, né? Nada de se automedicar. Porque nessa época é muito comum você ter os quadros alérgicos e os quadros viróticos que às vezes se confundem. Sim, os sintomas, né, são parecidos. Né? Então, geralmente com 3 a 5 dias são autolimitados, quando você tem só um quadro de um resfriado comum. Quando você tem uma complicação, você tem sintomas com mais tempo, né, que demoram mais a passar, e aí você tem que estar procurando o médico para poder ele diagnosticar se é só um quadro gripal, se você já tem uma infecção, né? Porque sinusite, rinite, né? Tudo pode evoluir para um quadro de pneumonia. Olha, e a sinusite pode evoluir até para uma meningite. Olha, né? Isso, que grave. Então, nas crianças, isso tudo tem que ser muito bem em todo mundo, né? Mas crianças e idosos, né? As pessoas acima de 60 anos que já têm um sistema imunológico um pouco comprometido. Então, tem que ter mais cuidado com esses pacientes. A gente vai conhecer agora, a senhora está falando aí dessa questão, né, do olhar atento dos pais, há quantos dias essa criança vai estar ali com esses sintomas. A Carliette, pessoal, ela passou um susto com o filhinho dela, o Lucas, que só tem 2 aninhos. O Lucas, doutora Marli, você que está em casa, ele ainda está se recuperando de uma pneumonia. Começou desse jeito, com os sintomas clássicos da gripe. A mãe levou no médico, levou um dia, é só uma gripe. Percebeu que ele não melhorava, precisou levar de novo e aí sim ele foi diagnosticado, né? A doença acabou evoluindo. Vamos ver o que a Carliette falou pra gente. Diz aí, Carli. No começo eu achava que era um quadro viral de uma gripe, só que começou com a secreção nasal e logo em seguida muita tosse, mais à noite. E levamos ele no domingo, no pronto-socorro, foi examinado e ainda não apareceu na raio-x nem escuta. Só que aí na quarta-feira ele estava muito cansado, voltei com ele no pronto-socorro e com muita tosse e lá foi constatado que ele estava com princípio de pneumonia e na sexta já falando que ele estava com pneumonia. Então a pediatra dele pediu para começar sessões de fisioterapia respiratória, o que ajudou muito na evolução dele, e antibiótico, bombinha, que é o Aerolim, e o Clenil, que ele faz também o uso, e o anti-inflamatório, que é o prednisona. O que mais me preocupou foi o cansaço que ele estava e a tosse excessiva. Mas com a ajuda da fisioterapia e do antibiótico, dos remédios, graças a Deus, ele está tendo uma melhora muito significativa.
Né? Obrigada, Carli, pela participação. Melhoras aí para o Luquinhas, tá? Um fofo. O Lucas não deu febre. O que ela se atentou e que deixou ela muito preocupada foi a questão do cansaço, né? Aquele peito subindo e descendo ali com mais velocidade. Então, não deu febre, mas ele estava com pneumonia. Então, olha como é que é importante os pais estarem ligados ali na criança, né? Tem que estar sempre ligado, porque existem alguns casos que não tem febre, né? Isso é raro, mas acontece às vezes, né? Então, a mãe tem que estar ligada. O tempo de sintomas é importante que a mãe repare. A criança não está melhorando, tem que procurar o serviço médico, né? Não pode ficar achando que o remédio que a vizinha usou vai servir para a criança. Isso não funciona, gente. Tem que estar procurando o médico. O remédio do vizinho é um remédio que você vai dar para o seu filho, pode ser totalmente diferente. A doença dele pode ser uma e a do seu filho é outra. Então, isso tem que estar sempre muito bem mapeado na sua cabeça, né? E a bronquiolite também, as crianças menores aí, quando a gente fala, né, de não beijar na mãozinha, não beijar no rosto, não é besteira, né, doutora Marli? Não, na verdade, criança não é para ficar beijando na mãozinha, né? Porque a criança, dependendo da idade, ele já tá na fase oral e coloca a mão na boca direto, ele não tem essa noção. Sim. Né? Então, assim, você não consegue controlar isso, né? O que nós adultos conseguimos fazer em termos de cuidar para não botar a mão na boca, para estar lavando a mão e tal, a criança não tem isso. Então, criança é proibido beijar na mão, né? É proibido beijar em criança, né? Na verdade, a gente, às vezes, não consegue ficar sem beijar, né? Mas beija a cabeça, já tá bom, né? Já tá ótimo. Você não precisa de tanto demonstração de afetividade quando você pode transmitir uma doença. Claro. Agora a gente está falando também, quem tem alergia nessa época do ano já sofre bastante, né? A impressão que a gente tem, ou não sei se é impressão mesmo, ou se é verdade, é que virou o tempo, quem tem as alergias, parece que os sintomas pioram mais ainda. Piora justamente por isso, porque você começa a ter um ressecamento da via aérea e o organismo começa a reagir a isso, né? Então, como você não tem uma hidratação suficiente, você começa a ter uma inflamação, sua mucosa começa a inflamar, ficar irritada, né? E aí e além da inalação dessa quantidade de poeira que fica mais tempo no ar, você acaba tendo o quadro de rinite, sinusite e asma, né? Os quadros de asma, pacientes que têm DPOC, eles também têm muito problema em relação a isso. Ele começa a ter mais inflamação, mais infecção. Então, é importante que os pacientes que tenham esses problemas comecem a se cuidar antes que venham os problemas, né? Quem já conhece, quem já sabe que tem, procure o médico, faça o uso do medicamento direitinho, porque, às vezes, antes do paciente ter o sintoma, ele já está com algum sinal médico, né? Que o médico, às vezes, consegue identificar. E aí, evitar que tenha exacerbações da asma, da bronquite, né? Porque quem tem alergia, ele pode ter tudo isso. Não só uma coriza, ele pode desenvolver um broncoespasmo, então chiar o peito, né? Falta de ar, aperto no peito, né? Então isso tudo tem que olhar, porque muitas vezes você não tem, pode desenvolver, né? Ou você nunca apresentou sintomas e um belo dia você vai apresentar. Então esses cuidados são super mega importantes para você evitar que você tenha uma crise mais grave. A Hannah, doutora Marli, ela está passando um aperto aí nesses dias com a virada de tempo, porque ela é uma pessoa muito alérgica e está sentindo essa diferença com essa mudança de tempo e com o ar mais seco. Vamos ver o que a Hannah falou? Diz aí, Hannah. Oi, meu nome é Renabela Queiroz, eu tenho 21 anos e eu sempre fui muito alérgica, tenho um problema com rinite alérgica, então volta e meia no meu dia a dia eu tenho alguma questão, às vezes com ar-condicionado, às vezes porque eu peguei alguma chuva. Então, a minha rinite, ela ataca, muitas vezes também porque eu tô com um dia ruim mesmo. Mas quando o tempo muda, ela fica muito pior.
principalmente quando são mudanças bruscas no tempo. Então, quando tem aquela mudança do sol para a chuva, né, para os dias que estão com mais ventania, eu fico tranquila, mas aí passam uns 2, 3 dias dessa mudança, eu já começo a ficar mais alérgica. Então, eu começo a tossir, meu corpo começa a ficar um pouco mais pesado, meu nariz ele começa a escorrer, eu começo a espirrar muito. E mesmo tomando antialérgico, loratadina, ou também alguns xaropes, quando a crise está muito forte, acaba às vezes não ajudando. Eu tenho que ficar convivendo com essa rinite, com essa alergia durante uns 2, 3 dias, 4, às vezes até durante uma semana, por conta dessa mudança de tempo. Pois é, Hanna, obrigada. E a Hanna relatou bem o que a senhora tinha acabado de dizer. Umidificador de ar ajuda a amenizar esses sintomas? O que pode ajudar? Na verdade, o que acontece? O umidificador pode ajudar durante o período. Tem que tomar cuidado para você não deixar demais e acabar crescendo fungos e, em vez de ajudar, vai piorar. O ideal, por exemplo, quem trabalha no ar-condicionado o tempo todo, o ideal é que ele coloque, ou quem dorme no ar-condicionado, né, em casa, coloque uma vasilha com água no ambiente, ou embaixo da mesa, em qualquer lugar, para manter a umidificação. Olha só, um balde ali já resolve. Um balde com a boca larga, né? Para poder evaporar essa água e já vai ajudar. Isso para quem trabalha com ar-condicionado. Quem dorme com ar-condicionado, ele pode usar as próprias toalhas que você toma banho, coloca no quarto, estende, ela vai manter o ambiente seco também. Então, assim, são coisas simples de fazer. Sim. E que faz uma diferença enorme. Além disso, manter o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado sempre limpo. Tem que se atentar para isso, porque muitas vezes a pessoa passa o tempo, esquece, né? Às vezes, dependendo da empresa, não tem o hábito de estar limpando. Então, isso tem que ser visto direitinho, porque isso faz toda a diferença na saúde, né? E a vacina, doutora Marli? A gente falou aí da chegada de mais esse lote de vacinas contra a gripe, né? Daqui a pouquinho, a partir do dia 7 de abril, vão ser distribuídas aí para a população. É importante a pessoa se vacinar contra a gripe? Contribui para a prevenção dessas doenças respiratórias? Com certeza. A vacinação contra a gripe reduz muito as doenças respiratórias, tá, gente? É super importante que, principalmente as pessoas que têm problema, e as crianças e os idosos se vacinem regularmente, tá, gente? Todo ano tem que fazer vacina. Por quê? Porque o vírus muda, tá? Então, o vírus se transforma e aí você tem que fazer a vacina de novo. Não tem jeito. E, além da vacina, como prevenção, você tem que evitar contato com as pessoas que ficar perto de pessoas que estão com gripe, resfriado, né? Você tem que manter uma boa alimentação. Boa alimentação desempacota menos e descasca mais, né? Alimento de verdade. Nada de ficar dando chips para criança, biscoito, essas coisas que isso não é alimento de verdade. Além disso, você tem que atividade física, gente. É importante demais. A atividade física aumenta a sua imunidade, né? Ela melhora a circulação, melhora a passagem de células de defesa. Então, você tem que fazer. É normal nessa época do ano as pessoas não ficarem mais preguiçosas, né? Quer acordar mais cedo, né? Está mais frio, mas não deixem de fazer atividade física, tá? A alimentação, hidratação, atividade física e as vacinas, que são super importantes. A antipneumocócica também é importante para quem tem problema respiratório, para quem tem problema cardíaco, para pacientes transplantados, pacientes que são imunocomprometidos, paciente acima de 60 anos e criança. Tem que fazer também, tá, gente? A antipneumocócica, porque ela também previne contra pneumonias. E agora já tem para os adultos acima de 60 anos a vacina para o vírus sincicial respiratório, que também é um problema para criança e idosos, né? Ele causa muito mais sintomas e pode causar várias complicações, né? Inclusive pneumonias para pacientes que têm acima de 60 anos. Então, é importante que
as pessoas se vacinem contra o vírus sincicial respiratório também, além da vacina para o hemófilos, que é a antigripal, e para pacientes pacientes podem vacinar também para pneumonias. Perfeito, vamos vacinar então, né, gente? Vamos se cuidar. Cuidado com a automedicação também, a galera dos antigripais e antialérgicos, que você pode piorar a situação, né? Mas principalmente a prevenção. Doutora Marli Lopes, pneumologista, obrigada aí pelas dicas valiosas. De nada, é um prazer. Vamos enfrentar esse outono e tentar passar livre aí desses vírus das doenças. Obrigada, doutora Marli. Nada, valeu. Deixa eu virar aqui.